Bom, eu acabei de mencionar que o grego tem três vozes e essas vozes são indicadas na desinência. Basicamente, nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz média. E temos desinências próprias, por um lado para a voz ativa, por um lado para a voz passiva e para a voz média. Então, temos desinências ativas e desinências passivas e médias. Essa é a divisão básica inicial das desinências em grego. Então, teremos um conjunto de desinências para a voz ativa, um conjunto de desinência para a voz média e para a voz passiva. O mesmo conjunto de desinências. Nem sempre, mas a gente verá isso ao longo das próximas aulas. Nosso interesse agora é apenas sistematizar o máximo possível alguns componentes, alguns instrumentos que nós vamos utilizar para falar dos verbos nas próximas aulas. Agora, um ponto importante é que a desinência ativa, que insere o verbo na morfologia ativa, né? Ou seja, indica que ele tem um sentido ativo, e a morfologia média ou passiva, que indica que o verbo tem um, um sentido médio passivo, só vão fazer isso, ou seja, só haverá propriamente sentido ativo na voz ativa e sentido ah, médio na voz média, sentido ah, passivo na voz passiva, se o mesmo verbo tiver a voz ativa, voz passiva e voz média. Agora, isso não é o caso de todos os verbos, né? Por exemplo, se nós pegarmos o verbo ir, erkomai, ele só tem essa forma, ou seja, ele tem uma desinência que é passiva ou média, mas ele não tem uma versão dele que é ativa. Então, não faz sentido falar num sentido ativo, passivo ou médio desse verbo. Então, a semântica só vai acompanhar a morfologia quando o verbo tiver mais de uma voz. Se o verbo tiver apenas uma voz, não se pode deduzir que a semântica é ativa, média ou passiva, se a forma for ativa, média ou passiva. E para piorar, há alguns verbos que em um tempo verbal apresentam desinências ativas e em outro tempo verbal apresentam desinências médio-passivas. Por exemplo, pega o verbo ouvir, verbo akuo, akuo. Esse ômega aqui indica a voz ativa no presente do indicativo. Já é uma desinência ativa. Então, eu posso pensar que ele tem o sentido ativo. Tem um sentido ativo. Mas quando nós vamos para o futuro desse mesmo verbo, eu terei acusomai. E essa desinência aqui é uma desinência médio-passiva, no futuro do indicativo. Então, o mesmo verbo terá uma desinência ativa no presente indicativo e uma desinência médio-passiva no futuro do indicativo. Então, a lição é: se o verbo tem, no mesmo tempo verbal, mais de uma morfologia, a depender da voz, ele terá semanticamente também vozes distintas, como o caso de educar, lá em cima. Agora, há verbos que só têm a forma ativa ou só têm a forma médio-passiva, então não se pode simplesmente distinguir com base na morfologia se o verbo é ativo ou passivo. Outros verbos ainda terão um presente na voz morfologicamente, né, na voz ativa e um futuro morfologicamente na voz média ou na voz passiva. E isso pode causar uma confusão à primeira vista. Mas a lição é:
Não é porque é morfologicamente está morfologicamente em uma voz que é necessariamente semanticamente pertencente àquela voz. A distinção entre voz ativa, voz passiva e voz média, baseada na morfologia do verbo, só pode ser feita quando o mesmo verbo apresenta morfologia ativa, passiva e média no mesmo tempo verbal. Do contrário, isso não pode ser feito assim tão diretamente.